bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast, seu podcast favorito aí de Open Bank, dedicado a contar um pouquinho mais, apresentar as pessoas, dar voz para quem está na comunidade do Open Bank e está, enfim, construindo isso. No começo eu pensava que ia ser mais voltado para o Brasil, mas o negócio está muito internacional, então a gente já trouxe duas pessoas que estão no Reino Unido e hoje a gente está trazendo a Roberta Ferro, que está vindo diretamente do México, vai contar bastante aqui a história dela, o que ela está vendo de diferente. Eu sou o Gabriel Pereira, você já está acostumado com a minha cara, então, enfim, vamos conhecer hoje a Roberta. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, Gabriel. Sou fã, né, do podcast, então fica à vontade aí para fazer as perguntas. Boa. Enfim, estou bem feliz aqui com a sua participação. É a segunda mulher aqui no podcast, ainda vão vir muitas, a agenda está super lotada aqui. Enfim, eu queria que você contasse um pouco, vamos começar do começo, assim, antes do Open Bank, que você contasse da sua trajetória. Enfim, a gente tem repetido aqui que ninguém nasceu querendo trabalhar com Open Bank, né? Então é legal saber o que que aconteceu antes. É verdade. Bom, eu sou formada em Relações Internacionais, e aí, logo depois do primeiro ano da faculdade, eu queria ir para algum país, sabe, aquela coisa de jovem que quer explorar o mundo e tal. Só que eu não queria ir para os Estados Unidos, não queria ir para o Canadá, não queria ir para a França, eu queria ir para um lugar exótico, e aí eu participei de um programa de intercâmbio, e com 19 anos eu fui para a Índia. Como eu estava estudando em relações internacionais, era um mundo fantástico, assim, para mim, sabe. E aí eu fiquei um ano na Índia trabalhando como professora de português e inglês para os indianos que trabalhavam na Oracle, que eram precisavam precisavam falar português, e aí eu fiquei um ano lá e voltei. Só que eu fiz muito networking quando eu estava lá, então eu voltei para o Brasil, terminei a faculdade, e o networking que eu tinha, que as oportunidades de trabalho que eu tinha depois da faculdade, me levaram para lá de novo. E aí já trabalhando com, business development, que era o que eu fazia. E aí a Há que anos, mais ou menos? primeira vez que eu fui foi em 2014, e aí eu voltei em 2017. Não. Isso. E aí, as oportunidades de trabalho que foram aparecendo para mim eram todas no exterior, porque eu já tinha feito muito contato, muitas amizades. E aí eu vou lá onde a oportunidade, aonde a porta abre, eu vou, né. E aí foi isso, voltei para a Índia, eu trabalhei com marketing digital, e aí foi o meu primeiro contato com tecnologia, inovação, e eu tinha um time de desenvolvedores, foi bem legal, mas, assim, muito novinha também, né. E aí, eu depois de ter fiquei mais 2 anos na Índia, e aí me deu uma vontade de explorar algum lugar diferente, me chamaram para trabalhar, em Singapura. Na verdade foi uma Eu ia aham. comentar rapidinho aqui que esse período que você estava na Índia, se não me engano, foi o mesmo período que nasceu o UPI, né? A rede de pagamento Foi. fez, alguma coisa assim. A gente tinha muito o Paytm, que chamava na época, e era muito incrível, a gente pagava tudo com celular mesmo, sabe. Não era uma cripto, mas era uma moeda digital ali, aquela coisa do e-wallet. Era muito novo para mim, era muito fantástico, era muito incrível como era rápida a internet, como os aplicativos eram incríveis. E aí quando eu voltei para o Brasil e eu vi que os aplicativos de delivery estavam começando, eu falei: "Ah". Foi um choque. É quase uma volta do tempo, É, assim. Aí, foi, é verdade. Isso vai contra o que as pessoas pensam que é a Índia, né, aquela coisa bagunçado, vai, mas não, tecnologicamente hoje a gente é óbvio que acho que a imagem geral é aquela da novela, né, só falar de Índia na novela, mas se você for ver, eu não tenho o número de cabeça aqui, mas as principais empresas lá, de tecnologia, todos os CEOs são PIN. exato. É muito forte, assim. Você ia falar de Singapura, eu já contei aqui que eu morei em Singapura no período, em Ah, 2016, e eu tinha uma república que eu dividia com 6 indianos. eu morei no bairro indiano. Aprendi aprendi a amar a comida indiana, viraram meus melhores amigos, então bem tensa a experiência. Legal. Eu morei no bairro indiano lá, mas eu morei, eu fiquei alguns meses em Singapura, porque eu estava abrindo uma empresa indiana em Singapura. E aí foi isso, eu já estava com essa experiência de abrir uma empresa chinesa na Índia, abri uma empresa indiana em Singapura, e aí a China, não, assim, eu tinha 24 anos, estava Dor de super cabeça, hein.
Não, E é nada mais tranquilo. abrir uma empresa, assim, começar as operações de uma empresa, é sempre uma dor de cabeça, mas eu tinha facilidade do idioma, falava o inglês ali, eu já tinha a manha dos indianos, e eles precisavam de alguém que se comunicasse bem, sabe, enfim. Mas eu já estava com vontade de sair da Índia, e aí apareceu uma empresa de seguros internacionais na China, que me chamou para trabalhar em Xangai. E aí eu fui para Xangai, me apaixonei por Xangai, foi incrível, assim, maravilhoso. Eu saí do caos, assim, encontrei um país super organizado, limpo, moderno. Mas, E a família ficou ali maluca, não sabiam nunca onde você estava, né, cada hora num canto. né, a minha mãe ficava assim: "Ai meu Deus, por que eu fui deixar sair a primeira vez, né?". Mas aí eu cheguei na China e não tinha Google, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha a comunicação com a minha família era muito limitada. E aí eu pedi para eles me transferirem para o México, e foi assim que o escritório do México também era bem menor, então a chance de crescimento era maior. Então eu falei: Vai, não vou voltar para o Brasil, mas também não vou ficar do outro lado do mundo". E aí foi assim que eu parei aqui no México. Legal. E você chegou em que ano mais ou menos? 2019, maio de 2019, vou fazer 3 anos. Legal, legal, legal. E aí quando você foi, você estava pela a empresa de seguros ainda? Isso, estava pela empresa de seguros ainda, mas é uma indústria ainda um pouco tradicional. Eu gostava muito naquela época de trabalhar com com tecnologia, com marketing, com coisas digitais, e aí eu entrei para a Finério. A Finério precisava de uma pessoa para começar a operação da Finério no Brasil, e aí foi aí que eu entrei. Caraca. Aí espera aí, antes de eu entrar na Finélia, e com esse período todo, assim, eh, como é que, sei lá, foi pra você, assim, montar essas empresas e falar sozinha, tipo, não sei, síndrome do impostor, pô, síndrome do impostor estrangeiro, né, que é um negócio expatriado, né, um negócio que deve ser pior ainda. Como é que era essa dinâmica toda, assim, parece um negócio, super desafiador, sabe? Sim. Síndrome é que assim, eu venho de uma família humilde, estudantes de escola pública, não tinha muito não tinha nada muito mais incrível para mim no Brasil. Então quando alguém ofereceu uma abriu uma porta para mim dizendo assim: "Vamos abrir uma empresa em Singapura", claro que eu aceitei. Com 24 anos a empresa está confiando em mim, toda pequenininha ali, sabe, eu tenho 1,55 m, a empresa confiou em mim para abrir uma empresa em Singapura, claro que eu aceitei. Pela experiência eu teria feito de graça, sabe, pela experiência que foi, eh, ter experiência para ter liderança, experiência, enfim, corporativa mesmo, sabe. Eu sabia que isso ia ter eu sabia que isso ia ter algum valor no futuro próximo, sabe. Então, agora, eu também tinha o lado de que como nessa época eu tinha 24 anos lá em Singapura, então muito nova e mulher, as pessoas me levavam um pouco a sério. Então eu nunca falava a minha idade, assim. Lá é muito, muito, muito tradicional, assim. A gente acha que o Brasil, às vezes, é cabeça fechada. A experiência que eu tive, assim, em Singapura era parecia que eu estava nos anos 80, assim, era meio assustador, assim. Não, é totalmente isso, eu sempre falo que a Índia não sei agora, né, mas em 2014 a Índia era o Brasil nos anos 80 e eu nem sou dos anos 80, mas eu imagino que esteja daquele jeito. O pessoal que morava comigo da Índia era engraçado, porque eles me perguntavam algumas coisas, assim, muito estranhas, assim: "Ah, como que é? Você conversa com garotas? Já saiu com uma garota? Elas estudam normal?" Tipo, umas paradas que que você tá me perguntando, assim? Então era meio, enfim, tinham regiões lá que eram muito mais tradicionais que outras e tal, mas era falava: "Cara, a gente tá achando que o Brasil tá ruim, assim, tem lugares que estão", meu Deus, assim, era meio assustador. Imagino como é que foi pra você lidar com isso tudo e abrindo uma empresa, fechando contrato, negociando coisas com os outros, né, bem É, bem tenso. eu tive que criar uma personalidade que eu não tinha, né. Então, quando você está lidando com homens e com indianos muito mais velhos e com muito mais experiência do que você, eu tinha que me colocar de uma postura muito séria. Então, na maioria das vezes, eu estava com a cara muito fechada, para que as pessoas me levassem a sério, sem muito sorriso, sem muito sempre muito ríspida, assim.
para que eu conseguisse ser levada a sério lá na Índia. E isso foi parte do que me deixava um pouco cansada, porque nem sempre você quer manter essa postura de mulher dura, sabe, de general. Às vezes você quer fechar aqui um contrato, depois que você fechar o contrato, você quer ir para o happy hour, sabe. Eh, então essa falta de flexibilidade, essa muito tradicional, eu já estava ficando um pouco cansada. E aí o México me deu esse alívio que eu estava procurando, na verdade. Só que eu cheguei aqui em 2019, logo que começou a pandemia. Mas no geral, a América Latina tem, apesar da gente achar que o mundo latino ainda é muito machista, que o mundo latino é muito, talvez, atrasado, a gente tem ainda alguns passos à frente se a gente comparar com a Ásia. É. Não é pra gente se vangloriar, né, mas Não é para ficar feliz demais não, viu. exato. Os dados não estão muito bonitos aí, mas Eh, e aí, pô, super obrigado, assim, por contar, assim, mais a tua trajetória. Conta o pessoal um pouquinho, assim, o que que é a Finero, como é que foi que você entrou ali, é a primeira vez que você ouviu falar a palavra open bank, você já foi pra lá, você já sabia o que era, você já tinha visto no teu dia a dia, como é que foi, assim, essa chegada? então, eu vejo muito notícias do Brasil, sempre. Então, sempre que a primeira vez que eu vi open banking, foi aparecer uma notícia. Mas só que assim, eu não levei muito a sério, sabe, essa coisa de fintech, eu falei: "Ah, não é meu negócio". Toda hora vem uma, né, toda hora tem uma onda nova. É, eu falei: "Gente, mas isso deve ter alguma coisa a ver com o Pix", eu pensei. E eu nem sabia como que funcionava o Pix, primeira vez que eu usei o Pix foi esse ano, quando eu fui ao Brasil, em janeiro. E aí eu falei: "Ah, isso deve ter alguma coisa a ver com o Pix", mas não levei muito a sério. E a Finerio estava precisando de uma pessoa que fosse brasileira, que falasse espanhol, que morasse no México, trabalhasse com desenvolvimento de empresas e que ao mesmo tempo conseguisse trabalhar no Brasil. Aí eu falei: "Pô, eu acho que é aí que eu me encaixo". E aí foi incrível, assim, eu conheci o Nick e o José Luiz, que são os CEOs, assim, são super pessoas, super líderes, assim, com uma visão, eles conseguiram mostrar para mim a visão que eles tinham para a empresa, e é muito importante, né, quando você trabalha, você acreditar no que você está fazendo. Então eles conseguiram aí foi aí que onde eles falaram assim: "Olha, o open banking funciona dessa forma, a gente acredita muito, a gente vê potencial, e aí, quer ajudar a gente nisso?" Eu falei: "Nossa, claro", foi nem precisei pensar muito, até porque estava assim já a pandemia num nível bem chato, e aí eu comecei a trabalhar, no home office. Home office foi incrível, não ter que precisar ir para escritório, enfim. Foi legal pra mim, foi legal pra eles, sabe. E aí foi isso, eu conheci o ecossistema de open banking pela ótica do México, porque, eh, todo o meu onboarding na empresa foi feito, pela equipe comercial do México, então eles me ensinaram tudo que era open banking do México. E aí eu precisava capinar o lote literalmente, sabe, quando você chega e é tudo mato, e aí você olha para o ecossistema de open banking no Brasil completamente diferente. Ninguém no México conhecia realmente e sabia o que fazer com o Brasil, mas a gente sabia que Brasil é uma região tecnológica muito forte, a mais forte da América Latina, e que se a gente quisesse ser uma empresa grande, a gente precisava estar no Brasil. E eu topei o desafio, né. Animal. A gente entra na Finero daqui a pouco, eu ia te perguntar mais do México, né, então, assim, quando você começou a aprender sobre isso, confesso que eu sei muito pouco, assim, eu sei que talvez a minha sensação é que estão em discussões regulatórias, mas que talvez sejam alguns passos atrás, assim, e Brasil, mas eu sei que eles estão mais à frente do que outros, então eu queria ouvir um pouco de você. O que é o open banking no México, assim? Que pé que tá, assim, vocês Olha, lembra que a gente falou que a gente parecia o Brasil nos anos 80? Eu tinha a impressão, quando eu cheguei aqui, de que o México parecia o Brasil nos anos 90. Pro melhorou. Mas assim, para as coisas boas e para as coisas ruins. Se você nasceu nos anos 90, você sabe que tinha benefício. Então assim, eh, então eu quando eu abri logo uma conta de banco aqui, eu percebi que era uma conta ainda o aplicativo de banco, porque assim, né, eu 18 anos, faculdade,
chego no Nubank e falo assim: "Oi, Roberto, toma aqui R$ 5.000 de crédito". E aí foi isso, né, eu tive essa experiência de um banco extremamente tradicional, e eu vi, logo antes de sair do Brasil, esse comecinho dessa revolução digital acontecer nos bancos. E aí fui para a Índia, mas aqui no México, comparando, eu ainda sentia os aplicativos de banco muito, não era muito bonito e, enfim, não era fácil de usar, não era rápido, eu sentia isso. E aí, assim, em questão de eu sentia que o Open Banking ia estar ainda nesse, eu ia ter essa sensação com qualquer coisa financeira, sabe, que eu fosse usar. E a mesma coisa aconteceu com o Open Banking. O que que acontece aqui, assim como outros países da América Latina, a gente não tem uma regulamentação com força, né. Ou a gente tem, assim, talvez uma lei de proteção de dados, mas Open Banking mesmo, algo específico para o Open Banking, não tem. Começaram a fazer a lei Fintech em 2020, mas a lei Fintech não tem, que assim, Que é a lei fintech. a lei Fintech é uma série de iniciativas, vamos colocar assim, Aham. que não tem poder de regra, ele tem poder de te mostrar assim: "Olha, a gente acredita que dessa forma aqui é a melhor forma de ser feita", mas não tem poder de regra, sabe. Faz uma normativa, sei lá, boas práticas. Boas práticas. Vai ser regra, tá. E aí, falou pra gente que a gente vai falar alguma coisa sobre o futuro, eu acredito que vai ser a tendência é que tudo vire regra, pra gente ter, enfim, o Open Banking muda tudo, o Open Banking muda a forma como a gente conhece o sistema financeiro, muda tanto Sim. para as instituições financeiras como para os usuários. E aí, para que isso se dê de forma gradual, é que é tão importante a regulamentação. E aí, no México, a regulamentação teve algumas datas, eles estabeleceram algumas datas específicas, mas as datas não foram respeitadas, e a gente não sabe quando vão colocar datas novas. Então, assim, tá nesse, não sabemos. E o Open Bank não regulado, ele funciona aí, né, então igual a gente tinha aqui. Porque aqui na prática, assim, traduzindo em miúdos, né, o regulado está sendo construído, mas o que está rodando mesmo é o não regulado, né, então, que não é ruim, tô nem fazendo juízo de valor aqui não. Até porque a tecnologia por trás disso melhorou muito, né, então você consegue tirar valor e no final do dia o que importa é isso. Se for seguro o cliente e der o valor para ele, beleza, assim. Isso tem funcionado por aí, infectar, você tem muito player no mercado, está rodando. Tá super funcionando. O fato de não ter uma regulamentação não significa que não tenha ordem, né. Então, assim, não tem uma lei dizendo como que funciona, mas, o a própria mão invisível do mercado regulariza as coisas. Então, o usuário final, ele permite a qualquer empresa, tá, não precisa ser nenhuma empresa financeira ou regulamentada, qualquer empresa, você pode permitir qualquer empresa ter acesso aos seus dados bancários. Aí existe uma política de privacidade de cada empresa, de dizer: "Ah, a gente só vai pegar as suas transações, ah, a gente só vai pegar o seu score de crédito", enfim, cada, e aí as empresas te oferecem alguma coisa, as empresas te falam: "Ó, a gente vai te dar, sei lá, um crédito melhor, mas para isso a gente precisa saber quanto você gasta, quanto você recebe. Quer compartilhar comigo?". E aí é um trato entre a empresa final e o usuário. Mas e isso está acontecendo hoje, sei lá, por screen scrap. Sim, por screen scraping. E aí na prática, porque eu acho que assim, aqui eu consigo ver algumas fintechs usando o screen scraping para melhorar crédito. Agregação eu vejo um pouquinho mais, pessoas usando e tal. Alguns bancos já estão usando agregação também para investimento, agregar mais. Mas acho que banco grande ainda não, eu não vi usando screen scraping para crédito. Então isso está um pouquinho mais tímido. Então, talvez seja um pouquinho diferente aí. Que você tem visto no mercado, assim, de casos de uso que estão, enfim, aparecendo mais aí, ou alguma coisa que te chamou mais atenção? Eu acho que dentro do Open Banking muita coisa me chama atenção. Eu acho que a principal é que a gente vê os bancos tradicionais, os enormes, os bancos que são muito grandes,
eles criam produtos como se fosse uma caixinha, assim: "Ó, aqui tem um crédito, e até se você recebe até tanto, você tem esse crédito, se você recebe até quanto, você tem esse crédito aqui". E quando você tem, eh, dados do Open Banking e outras tecnologias que vêm com o Open Banking, o que que acontece? Eles precisam começar a analisar os dados deles mesmos em prol de estabelecer produtos mais personalizados. E aí eu acho isso fantástico, porque também pelo Open Banking, também porque outras empresas vão ter os dados dos as transações dele. Imagina, eu sou um banco X, eu como usuário final posso dar meus dados bancários para quem eu quiser. Então a gente torna o mercado muito competitivo. E o mais bonito de se ver é que o usuário final, nós que temos contas em bancos, a gente é o principal beneficiado, porque a gente vai ter produtos muito mais justos. Enfim. Uhum. Estava falando, numa última conversa que eu fiz, pra mim o legal disso é diversidade de pensamento na hora de fazer produtos financeiros, né. Então, eu acho assim, o crédito pra mim é um negócio é estranho falar isso, assim, mas eu acho o crédito uma coisa bonita, assim. Porque porque assim, você tem ali um pensamento, você tem uma aposta e você está dizendo que: "Cara, eu consigo emprestar dinheiro para essa pessoa, para essa instituição, porque é importante para ela, ela vai conseguir viabilizar algumas coisas", óbvio, né, se crédito, por um bom motivo, um crédito saudável, etc, etc. Agora a gente está dizendo que a gente vai dar mais informação pra gente diferente, então, sei lá, pra molecada aí de 23 anos que acabou de montar uma startup e que eles, por A mais B, vão usar outras lógicas para distribuir crédito e, de repente, esse dinheiro vai cair na mão de outras pessoas que até hoje não tinham acesso, assim. Então, o cara que no banco grande ali não tinha o produto, de repente ele vai ter, você pode ter outras empresas surgindo, porque agora elas têm crédito, você pode ter, enfim, outras coisas acontecendo. Então, eu gosto, assim, dessa chacoalhada. É óbvio que a minha assim, eu já falava isso antes, assim, mas a minha posição agora é muito confortável, porque eu tô numa fintech que se propõe a fazer isso, a pensar diferente, olhar crédito de uma forma diferente. Mas, assim, é um negócio que, assim, como usuário, eu já acho sensacional, assim. Eu queria te perguntar se você já viu aí, marketplace de crédito, já viu alguma coisa assim? Eu cheguei a ver na Europa, tô vendo timidamente alguns movimentos, eu tô curioso, assim, sabe, procurando saber, assim, as pessoas estão conseguindo saber as ofertas que elas têm e fazer a melhor escolha? Como é que tá sendo isso ou se a oferta tá sendo ainda um para um, assim, sabe? Então, a oferta ainda está sendo um para um. E aí eu tô te falando isso do ponto de vista mexicano. Falando um pouco mais da questão de crédito, ainda que o Open Banking é muito novo, tá, a gente está falando aí de uma coisa que surgiu 2 anos atrás, a gente está dando atenção tem 1 ano. Então não está sendo feito de um dia para o outro. Então, assim, eu vejo que marketplace de crédito aqui ainda vai demorar um pouco aqui no México. A gente ainda tem que levar um bolo, assim, de documento lá no banco para eles analisarem, mas eu acredito que o Open que é, mas eu acredito que com o Open Banking isso vai mudar. Eu acho que essa chacoalhada é muito incrível. Eu acho que essa é a minha opinião. Eu também trabalho numa fintech que está estimulando tecnologia, e a gente assistir essa mudança é muito legal, participar dessa mudança, né, porque a gente que está falando de Open Banking e tudo, a gente atua até como ator, como, enfim, disseminando informação e tal. Vamos falar mais da Fidélia, me conta um pouquinho mais dela, para o pessoal que tá ouvindo a gente aqui, o que que ela, enfim, de onde que ela veio, o que que ela atua, como é que tem sido a presença dela? Então, a Finério, eles surgiram como um aplicativo B2C para administrar finanças pessoais. Então você conectava o seu banco com a Finério, e aí de forma como foi com o meu Open Banking não regulado mesmo. Então você conectava e aí a Finério categorizava seus dados, fazia uma análise dos seus dados, e aí várias coisas, vários produtos podem surgir. Porque a Finério, isso foi antes do Open Banking acontecer. Então quando o Open Banking surgiu, a Finério tinha uma quantidade de dados grande. E aí eles criaram a API de integração bancária, de categorização de dados e o próprio PFE. Então é basicamente isso. A Finério
surge como um aplicativo de celular B2C e se transforma de acordo com a demanda do próprio mercado. Chegou um banco para a Finere e falou: "Ah, vocês têm uma coisa que a gente está interessado, vocês não vendem isso daí para a gente não?". E aí foi um boom, assim, já tinha sido um boom, a quantidade de pessoas que baixaram esse aplicativo aqui no México, e aí depois várias instituições queriam as APIs de integração bancária para ter os dados, claro, e aí, consequentemente, uma análise de dados e, consequentemente, uma coisa para oferecer. Aham. Isso é muito louco, porque, eh, eu acho que, assim, foi um movimento que naturalmente não foi planejado, né, meio que você começou de um jeito, e aí você viu: "Nossa, isso aqui que eu aprendi serve para outras coisas que o pessoal está precisando". E eu tô vendo que isso aconteceu, assim, consigo citar pelo menos uns 4 casos, assim. Então, tipo, teve outros aqui no Brasil, eu vi na Europa outros acontecendo, e é óbvio, né, são outras conexões, são outras, mas a história é meio que parecida, assim, olha, a gente começou entregando um produto para o consumidor final, um produto legal, a gente aprendeu muito, entendeu como é que resolve um problema, e agora tem um monte de gente querendo olhar para isso e a gente já sabe fazer, assim. Então, é é interessante pra caramba, assim, ver esse movimento, sabe. É, porque se você tem um aplicativo B2C que está funcionando, está categorizando, limpando os dados perfeitamente, o que que você desenvolveu? Uma inteligência artificial ali. E aí Inteligência coletiva é, é melhor do que qualquer outra coisa. exato, e aí chega por e aí quando entra o Open Banking, sei lá, um banco pequeno ou grande, ia demorar muito tempo e ia levar muito recurso para conseguir desenvolver, e por outro lado estava ali a Finério com a tecnologia pronta para poder implementar. Então foi assim mesmo, na base da demanda, e funcionou super bem aqui no México, quer dizer, foi pioneira, foi a primeira empresa que fazia Open Banking, foi a primeira empresa que lançou o Personal Finance Management, que é o PFM, que administra as finanças pessoais. E aí a gente foi só cada vez tornando ainda mais incrível, a análise de dados que a API faz. Então, se a gente fazia uma análise incrível, hoje a gente tem o Megazord da análise de dados. Legal, legal. E hoje, quais são os tipos de cliente, assim, que vocês têm? São bancões, são fintechs? Hoje vocês entregam API, isso é white label? Eu queria entender um pouquinho mais essa parte, assim, Claro. de óbvio, né, você não precisa me citar porque não deveria, mas só pra gente ter noção, talvez, aqui do caso de uso, assim. Claro, claro. Vou falar um pouquinho dos 2, tanto do Brasil quanto no México, porque a gente está indo em caminhos diferentes, justamente por conta da regulamentação do Open Banking no Brasil. Mas no México, as APIs são totalmente white label, e é isso, elas estão prontas para ser integradas, a gente faz normalmente em piloto e tal, e funciona super bem. Já no Brasil, a regulamentação do Open Banking não permite a gente fazer a integração bancária ainda. Eh, então é Ah, basica mas por você pode fazer por spin scrap, né, aí é Pode, mas é um caminho meio longo, assim, a gente está falando de um mercado gigantesco, né. E aí a gente e assim, a Finare chegou ao Brasil tem pouco tempo relativamente, foi no final do ano passado, e a gente viu que não tem ninguém fazendo API de PFM B2B. Tem fazendo B2C, mas B2B não. E aí a gente falou: "A gente vai entrar por esse caminho", porque a gente sentiu que a regulamentação de Open Banking estava muito justamente no ano passado, que estava naquela coisa de fase da implementação, a gente não acho que era um ambiente, assim, meio ninguém sabia muito bem como que ia ser, estava tudo mudando muito rápido, tudo se adaptando muito rápido, e a gente era hã, era su muitas surpresas porque aconteceram. você era meio que assim, você sabia que ia ter umas festas e tinha o dia das festas. Só que você não sabia a roupa que você tinha que usar na festa até o dia antes da festa. É Então, isso um aí, dia antes você tinha que descobrir qual era o traje da festa que você ia e não podia atrasar, tinha que exato. chegar lá. Não Então não podia é atrasar. Não, essa de que, assim, ainda tem as instituições que são obrigadas, né, enfim, não podia atrasar. Então, a gente estava em contato com algumas instituições financeiras um pouco maiores, obrigatórias, né. Estava todo mundo assim: "Roberta, eu não consigo falar agora porque a gente tem
tá uma loucura, assim. E a gente decidiu esperar um pouco, eh, deixar o open banking dar uma estabilizada, enquanto a gente vai vendo as oportunidades. Mas enquanto isso a gente resolveu entrar, oferecendo o PFM no Brasil, eh, e é isso, eu tô viajando para o Brasil em breve para ter algumas reuniões, mas, eu moro no México, tá, mas eu tô indo para o Brasil e tá dando super certo. O categorizador que a gente fez, né, análise de dados, tá funcionando bem, tá funcionando, assim, muito melhor do que a gente planejava, porque, enfim, os bancos brasileiros têm uma forma de expressar, vamos chamar assim, eles expressam as transações bancárias de uma forma muito diferente entre eles, né, então A gente chama de literal, que é o nome que vem na linha de isso, uma transação. Cada banco tem o seu, isso. e é um dicionário infinito, assim, É um dicionário infinito. possibilidade, então uma lista, e se você não sabe onde colocar, você bota em outro. É verdade. Mas o caminho é geralmente esse, a gente coloca em outros até que o categorizador chegue num nível de precisão muito bom e a gente uhum. Me fala, os clientes conseguem dar algum tipo de assim, vocês vão categorizando e eles dizem que tá certo ou errado, ou, por exemplo, você botou isso aqui em alimento, eu tô dizendo pra você gasolina, sei lá. Não, totalmente. Inclusive você pode todo o aplicativo para o usuário final, ele é customizável. Então isso permite, inclusive, a gente prever aquele dinheirinho que entrou que não é que é além do seu salário. Então, o PPM, ele imagina que, sei lá, além do seu salário você venda doces, e aí você tem uma renda muito maior do que o seu salário, mas não é enfim, não é regular, né, e aí a gente consegue fazer uma média de quanto dinheiro entrou para você e fazer uma previsão de quanto você normalmente recebe, quanto você pode receber, e a pessoa pode também editar, falar: "Ah não, isso aqui não foi, sei lá, fui no posto de gasolina, mas eu não coloquei gasolina, eu fui, sei lá, comer na conveniência ali, e aí era alimentação", então a pessoa pode editar. E isso transforma muito, a forma como você lida com o dinheiro, você entra muito mais no aplicativo do seu banco, porque você quer ver como que você está indo, dá para você colocar uns budgets, assim, sei lá: "Ah, eu quero gastar, sei lá, R$ 1.000 de comida por mês, quando chegar em R$ 1.000 de comida, o aplicativo vai me avisar". Ou então, a gente tem os insights também, que é quando o aplicativo identifica que você, sei lá, não gastou totalmente o seu salário ou todo o dinheiro que você recebeu, e aí você é uma pessoa que é um investidor em potencial. E aí se é uma empresa que trabalha com investimento, a gente consegue falar: "Ó, você é uma pessoa que consegue investir 10% ao mês do seu salário". E aí você investidor consegue aumentar em tantos por cento seu patrimônio, enfim, a gente consegue fazer essa análise de dados. Inclusive, a análise de dados não precisa ser só para o PFM. Então, por exemplo, se você tem um banco e você não quer dar o PFM lá para o seu usuário final por algum motivo, sei lá, tá sem dinheiro, porque o PFM é de fato uma vantagem competitiva. Nessa coisa do open banking, vai ganhar quem consegue oferecer uma coisa legal para o usuário e o PFM aham. O pessoal, assim, cara, se o seu extrato já é ruim, não junta todo mundo no teu extrato, senão vai dar confusão. Se a sua experiência é ruim, deixa só aquela, tá bom. É, Juntar todo mundo ali, cara, vai arrumar confusão. pois é. Mas enfim, dá para fazer o PFM permite tantos produtos, que um deles é inclusive não deixar no usuário final. Você banco quer conhecer o seu quer conhecer melhor o Gabriel e fala ver quanto que o Gabriel gasta de gasolina por mês, a gente consegue fazer a categorização dos dados para uso interno, para você conseguir oferecer coisas melhores, enfim. E tem gente que prefere fazer isso sem botar o Tem, tem. Tem gente que é que assim, é porque o categorizador, ele não é fácil de se desenvolver internamente. E, enfim, você poder fazer a parceria com uma empresa que já tem isso, ao invés de você levar um ano para desenvolver, claro. sabe. Então fica muito é muito mais fácil ele falar: "Ah, não, a gente precisa melhorar".
a gente precisa identificar quem é o nosso usuário, porque às vezes é um usuário, sei lá, nosso cliente é de 16 a 35 anos, né. E aí você consegue criar produtos para essa persona, né, para esse você identifica melhor quem é o seu usuário, e aí você consegue ir ajustando o próprio banco, a própria e-wallet. Você perguntou se quem é o cliente, né. Aqui no México, a gente tem desde o cliente óbvio, que é o banco, até empresas que vendem qualquer empresa que lida com pagamento ou com qualquer tipo de pagamento. Aqui no México a gente tem empresas de turismo, a gente tem empresas de investimento, claro, enfim, qualquer empresa que trate com pagamento, consegue oferecer para o usuário final uma plataforma para ele acompanhar o dinheiro dele de uma forma mais próxima. Então, se você, Gabriel, for monetizar aí o Open Box, enfim, dá para fazer muita coisa legal com dá para ajustar, acho que eu consegui passar o que um PFM faz, né, e por que é tão legal. Queria te perguntar, o que você vê de semelhança e diferença aí do mercado do México, assim, para o Brasil? Pra perceber algumas coisas, sei lá, o pessoal também tá no cartão de crédito, não tá, e deu para perceber, assim, semelhanças e diferenças. Eu acho que a principal diferença, e que é muito interessante, é a preocupação com a proteção dos dados. Eu vejo o brasileiro muito mais preocupado com isso. A gente pode ver até inclusive no openbanking.org, a gente pode ver isso em tão forte que está a LGPD no Brasil. Enfim, eu acho que o brasileiro, no geral, tanto do lado das empresas como do lado do usuário, ele quer saber como que vai ser usado o dado dele. Eu sinto aqui no México, tanto o usuário final não está tão preocupado com o que vai acontecer com os dados dele, que ele está recebendo algo em troca, né, sei lá, estou dando meus dados porque eu vou receber melhor crédito, sei lá. E tanto as empresas também não têm aquela preocupação absurda em criar uma política de privacidade para os sites e para os aplicativos que seja, tão forte. Transparente, né. Eu acho que isso tem dois lados. Eu acho que, enfim, é legal, porque as empresas não estão agindo de má fé. Então, assim, está acontecendo de uma maneira muito fluida o open banking aqui. Assim, não eles não sentem a necessidade. E aí também a Finero está no Chile, na Colômbia e entrando no Panamá recentemente. Então, falando também de outros países da América Latina, não se tem essa necessidade de uma regulamentação. É por isso que não tem. Obviamente vai ter, porque esse eu acredito que é o curso natural das coisas, mas não tem a necessidade. Por outro lado, o brasileiro, a gente tem essa preocupação de que estão fazendo full stack. Eu acho que isso é muito interessante de observar a necessidade de mercados diferentes. E eu te perguntar, assim, pensando nesse aprendizado, são outros hábitos, a categorização talvez seja um pouco diferente, a forma com que as coisas acontecem. Como é que funciona, assim, esse intercâmbio de experiência, vocês, de um país para o outro, né, isso é legal, aprendi. Porque até brinco com o pessoal, falo assim: "Pô, você categorizar a vida do inglês todo organizadinho, ganha em libra, come peixe, batata, pô, tranquilo, vem no Brasil que é uma bagunça". O cara recebe, daí recebe por fora e paga não sei aonde, aí mistura com cartão, paga no cartão da mãe, da tia. Assim, é outro hábito, outro comportamento, enfim, é uma história diferente, assim. Como é que é fazer esse intercâmbio, assim, de experiências pra entrar em outros países? Isso é muito interessante também, porque o nosso CEO é o Nick, ele é americano e o José Luiz é mexicano. Então, para o Nick ver como as coisas funcionam na América Latina, eu trabalho diretamente com ele, então eu acompanho, assim, às vezes quando ele fala: "Nossa, mas isso é assim aqui", é muito legal acompanhar. Mas, assim, no México, a gente tem um número de pessoas com trabalhos informais, que é aquele trabalho que não é com carteira assinada, é um número muito mais alto do que no Brasil. Então eles tiveram esse trabalho de fazer a categorização, o que que é uma primeiro assim, identificar quais são as categorias, para o mexicano, que é um trabalho aí já cultural. Então eles fazerem isso, quando a gente foi para o Brasil, a gente nem viu isso como
assim, como, enfim, como uma coisa que era Um desafio. não era o desafio. É, acho que e aí, eu queria entrar também nesse ponto, eu acho que o desafio principal da Finéria quando a gente entrou no Brasil, era, enfim, primeiro porque os players do Brasil são grandes, é é literalmente é muito competitivo, né, é muita política, todo mundo se conhece, todo mundo se adora, todo mundo se publica, e assim, entrar na panelinha não foi fácil. Eh mas isso eu acho que acontece com toda empresa chegando em um país, eu tive isso também lá na Índia, também não era fácil. E aí a gente chegando no Brasil, a gente se deparando com as leis do Open Banking, a gente viu que a dinâmica era completamente diferente da dinâmica do México e, enfim, a gente precisava reinventar basicamente, né, a forma como a gente ia atacar. E aí, desde estratégias de marketing, a estratégias de venda, a modelo de negócio, a gente teve que fazer tudo do zero quando foi para o Brasil, o que a gente não teve que fazer quando foi para a Colômbia. A gente teve que dar uma adaptada, uma tropicalizada para ir para a Colômbia, para o Chile, mas para o Brasil a gente precisou fazer muita coisa do zero, porque é um país muito diferente em praticamente tudo, não só o idioma, mas é muito diferente do resto da América Latina. E aí, esse trabalho de: "Ah, como é que você conseguiu fazer?" O brasileiro é um monte de coisa, né, a gente está bagunçado. A gente teve que fazer uma pesquisa de mercado pesada em cima do Brasil para identificar quais são as necessidades de um brasileiro em termos de open banking. Sabe por quê? A gente aderiu ao Pix de uma maneira muito rápida e massiva. E aí a gente tem que estudar o que que foi fundamental para o sucesso do Pix, e o que que a gente do Pix a gente pode implementar no Open Banking. E aí que eu acho incrível da inovação, né, a gente identificar onde que dá certo, aonde que não dá. E é o meu trabalho também, né, levar a empresa a identificar o que funciona, o que não funciona, e claro, analisar muito bem o ecossistema do Open Banking do Brasil, que tá no nosso plano, fazer parte do Open Banking no Brasil, vai levar alguns meses. A gente ainda está entrando, né, vamos dizer assim, de forma gradual, eh, mas eu acredito que, o Open Banking foi, de certa forma, excluiu algumas instituições, né, porque para você participar do Open Banking no Brasil, você tem que ser uma instituição regulamentada pelo Banco Central. E aí nem toda instituição que tem transações bancárias ou que tem dados é uma instituição que vai ser regularizada pelo Banco Central. E aí, isso é muito interessante de observar quando a gente está falando de Brasil e América Latina, porque no resto da América Latina isso não é nem cogitado, sabe? Enfim, é tudo muito interessante para mim observar, é muito interessante para mim também participar, porque é uma revolução que não tem volta, a gente está indo por um caminho e não vai nunca olhar para trás. Daqui a alguns, sei lá, vamos dizer, 2 anos, a gente vai olhar para a forma como a gente fazia o sistema financeiro brasileiro, e a gente vai falar: "Nossa, lá, parece que passaram 2 anos". Tá tudo sendo muito rápido Alguém e falou, eu não lembro mais aqui da crédito, mas alguém falou que esse cara, o Open Banking é como se estivesse colocando a internet, assim. Está criando a internet, está fazendo aquele é isso. e o que vai ser criado na internet ainda te tem a menor ideia do que isso vai virar. Então, assim, a internet vai começar ruim, vai começar discada, depois ela vai virar rádio, vai virar banda larga, vai virar fibra e o negócio vai Vai! eu gostei muito, assim, da analogia e pra mim acho que, faz total sentido. Para mim também, porque eu tenho essa sensação muito clara de que a gente está num momento muito inicial. Eh, enfim, a gente adora prever, né, a gente posts no LinkedIn, previsões para 2022, a gente adora prever. Ah, eu fiz vários Eu também, eu já faço já sabendo que eu vou errar, sim, mas eu faço só pra eu lembrar o que que eu estava pensando na época. eu também fiz vários posts, previsões para 2022, adoro comparar também o Brasil e América Latina no geral, mas a verdade é que a gente está num momento muito assim, de início, e a gente não consegue mensurar o que que vai ser. Anotem as minhas palavras, isso vai ser o Open Banking vai ser muito maior do que a gente está conseguindo mensurar agora, nesse momento. E é por isso que eu acho que a gente está num momento
muitos países da América Latina estão esperando para ver. O que eles estão fazendo? Eles estão não tem nenhuma regra de open banking e eles estão esperando para ver quem é que vai fazer a regra que funciona melhor para poder adaptar. Estão errados? Não. O open banking está funcionando de forma irregular, né, irregular é uma palavra feia, mas Vamos dizer assim, não eu gosto do não regular. não regulado. O irregular quer dizer que tem uma regra que tá fora. Isso. Então, Não regulamentado. Ele está não regulamentado, não significa, de novo, que está sem ordem, então está funcionando, enquanto eles não estão sentindo necessidade de nenhuma regra, enquanto a gente está experimentando com as regras, e a gente não sabe qual vão ser as consequências disso. Eu acredito que, ao mesmo tempo, a gente está fazendo algo muito inovador, muito novo. É um trabalho que o pessoal que está desenvolvendo as APIs de Open Banking está fazendo um trabalho incrível, né, assim, é um trabalho de formiguinha que eles estão fazendo ali, é incrível, mas, a gente não o sabe. pessoal tá batendo recorde de utilização do plano de saúde, terapia, cuidado que tá todo mundo trabalhando aí, É, todo mundo com o cabelo branco, grisalho, porque, assim, eu estava um pouco longe, assim, da parte de regulação em si, né, então quem estava trabalhando no GTs, etcétera, cara, eu tiro o chapéu, porque muita gente que estava no GT, no Bacen, ele tem o trabalho dele na instituição e no GT, assim, o GT é voluntário, assim, ele não em alguns lugares ele ele não ganha nada pra participar ali, ele só acumulou função, e realmente é uma pressão super grande, né, porque você é o porta-voz de uma instituição, uma discussão, então uma pressão grande para você, eh, saber o que você está falando, tem discussões sobre, enfim, tem influências, tem debates ali que você tem que negociar, às vezes você está negociando em nome da instituição, enfim, deixar claro aqui o meu registrado, meu agradecimento, cara, reconhecimento dessa galera trabalhou demais e continua, tá fazendo um trabalho super legal. não, eu também tiro total meu chapéu, assim, eh eu acredito que a gente pode acho que a regulamentação do Open Banking vai mudar muito, porque eu acredito que ela não chegou ainda no que a gente precisa de fato, pessoalmente, aí dando a minha opinião. Eu acredito que pode melhorar muito, mas eu acredito que o que a gente já tem é algo que ninguém fez, nenhum país fez, sabe. Eu acho que já é incrível o que a gente tem, considerando que a gente obviamente a gente pegou muita influência do modelo europeu, mas a gente tem que lembrar que a gente tá na Europa, então a gente precisou tropicalizar muita coisa, né. É muito trabalho e eu consigo identificar e admirar a força de trabalho do pessoal que está fazendo, e que continuem fazendo, porque a gente precisa de pessoas assim, a gente precisa que o Open Banking vá evoluindo gradativamente à medida que a gente vai identificando as necessidades. E como a gente pode ver que hoje eles mudaram para Open Finance, você viu? Lá no Pois é, e aí, assim, você vê que olha que tão rápido eles estão conseguindo mudar, sabe. Uma coisa que a gente ia falar assim, honestamente dizendo, quando eu vi que o Banco Central ia ser o responsável, eu falei: "Nossa, tudo vai demorar muito", mas na verdade não. O pessoal tá fazendo, assim, super rápido, em tempo recorde, tudo. Imagina esse pessoal, se eles têm família, eles dormem, o que eles comem? A gente tá gravando isso aqui no dia, tá, mas sobre essa mudança para Open Finance, mas é brincadeira, é, mas enfim, vou para Open Finance, a gente já estava chamando de Open Finance, né, mais pro forma, mas eu acho que é legal para setar, assim, a ambição nossa, sabe. Então acho que, eu sempre falo, já falei em outras edições, assim, que pra mim o ponto central tem papel de empurrar o pessoal um pouquinho, se não empurrar o negócio não vai. Às vezes ele empurra demais, aí você dá uma tropeçada, às vezes ele tem que empurrar, acho que se ele não empurrasse o negócio não ia sair, conhecendo as forças do Exato, mercado do jeito que elas são, não ia exato. pra frente. Exato. Eu estava conversando com um cliente e eu falei assim: "Nossa, mas" eu sempre me questiono, né, eu acho que
questionar as coisas é muito válido. E no começo, antes de entrar, de fato, no Brasil, eu perguntava: "Ai, mas por que a gente brasileiro tem que ser diferente? Por que a gente está fazendo regra? Sabe, tá funcionando tão bem sem regra, por que que a gente tem que fazer?". E aí me falaram assim, com essas palavras: "Imagina sem regra. Já não querem compartilhar os dados, imagina se não tivesse regra, não ia funcionar. A gente precisa de um pouco de pressão". E assim, em termos de regulamentação, funcionou muito bem, porque, não só os bancos, mas várias instituições estão aderindo muito rápido. A gente precisa só que o usuário final se conscientize, né, e aceite compartilhar os dados, mas no geral as empresas aderiram super bem. E pensando assim, você já comentou algumas coisas de como é que você acha que queria te perguntar também, o que vocês têm pensado, assim, de próximo passo até enfim, próximo, o próprio México, países que estão olhando, que a Finélia tem olhado, assim, para frente, óbvio, né, você pode com a nossa incrível audiência que vai nos ouvir. Eu tenho boas notícias para 2022, não posso falar todas, mas a gente está passando por ondas de investimento, então a gente vai saber qual vai ser o valor total aí do investimento daqui a alguns meses. Adoro quando chega assim, sabe, uma empresa vai falar: "Investimento de milhões", gente, eu espero que essa vai ser a notícia do ano. Boa, boa. A gente está com muitos planos, para o México a gente fez uma parceria com a Visa, e é uma parceria muito forte aqui. Para o Brasil a gente está estudando a possibilidade da Como é Master. que é? Vou Como é que é essa parceria com a Disney? Gente, fornecedor oficial de Open Banking da Visa no México. É muito legal. Eh, então, assim, no Brasil a gente está estudando as possibilidades com o que você, se vai ser com a Visa, né, se vai ser com o Master, não sei se eu estou falando muito, mas para o Brasil, eu posso dizer que a gente vai participar sim do ecossistema de Open Banking, a gente está só adaptando o que o Banco Central pede, as regras, LGPD, tudo, a gente está só adaptando o que a gente precisa, porque assim, a API está pronta, a gente pode usar, então a gente só precisa de um pouquinho mais de dados, enfim. A gente está estudando, a gente vai entrar com o Open Banking no Brasil, é uma questão de tempo. Nesse meio tempo a gente vai continuar com o PFM, atacando aí, porque é um produto que eu estou orgulhosa de falar: "Ó, deixa eu te mostrar como funciona". Chegar pra pe eu chego pra em apresentações, eu até falo: "Eu nem quero te falar o que que é um PFM, eu quero só te mostrar", sabe, e dar um clique, assim. É uma coisa que eu acredito que vai impactar muito. Eu acho que no momento que um banco tiver um PFM, todos os outros vão querer, é uma questão só de tempo. E deixa eu ver que mais. Então a gente está chegando no Panamá, isso também eu posso dizer. Então Colômbia, Chile, Panamá e Nicarágua. E Nicarágua também. Então a gente está atacando aí os outros países da América Latina para oferecer uma solução que tem muitas empresas que estão em vários países. E aí entra a Robertinha, que gosta da coisa dos vários países ao mesmo tempo e oferece a solução só para onde sua empresa estiver. Então esses são os planos para 2022 da Finéria. Boa, animal. E eu queria te pedir, assim, pra você contar, eu espero que tenha sido o melhor do ainda, assim, mas como é que tá sendo a sua experiência, assim, como mulher, como liderança dentro desse aqui dentro do Nubank, e até deixar um recado pra audiência que a gente tá ouvindo aqui, né, então a gente tem pessoas de, diversos lugares, diferentes papéis, etcétera, mas acho que é legal compartilhar um pouco da sua experiência. Eh, Essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque, ser mulher em nenhum âmbito da minha vida me dá algum benefício, né. Então, eu já cresci sabendo que eu ia ter que me destacar aonde eu fosse. E no ambiente de tecnologia, isso é ainda um pouco mais sério, porque a gente vê pouquíssimas mulheres desenvolvedoras, a gente vê pouquíssimas mulheres em posições de liderança, enfim, eu acho complicado dizer isso, porque eu condeno tudo isso que está acontecendo. A gente é mais de metade, um pouquinho mais da metade da população mundial, a gente ocupa ainda, sei lá, 10% dos cargos de desenvolvimento, 10% dos cargos de liderança.
Isso é tudo muito absurdo para mim de escutar. A gente está debatendo o futuro do sistema financeiro, mas a gente ainda tem que criar cotas para ter mulheres nas empresas? Que isso, né? Enfim, mas eu fui uma mulher também na Ásia. A minha experiência como mulher aqui na América Latina, eh, obviamente tem sido mais fácil. Eu não preciso estar com a cara amarrada o tempo inteiro, né, enfim, eu tenho a bochecha meio rosa, o cabelo meio cacheado, o pessoal fica assim: "Nossa, que fofinha", então eu preciso botar uma cara de brava. Então eu tenho um pouco mais de flexibilidade nesse sentido aqui no México e também no Brasil. Mas é um caminho que a gente vê que tem que ser ainda é muito longo. O que eu ia dizer para as pessoas que estão entrando no mercado, porque eu sou uma mulher, com menos de 30 anos de idade. Então, se você é uma mulher com menos de 30 anos de idade, eu ia dizer que bata o pé. Bate, joga a mesa para cima, quebra as coisas, grita, entendeu? Eu acho que a gente tem que se fazer ouvir. E a gente tem que encontrar a maneira de se fazer ouvir, sabe? Nem sempre é da forma mais pacífica. A gente tem que agarrar uma cadeira e sentar na mesa onde está sendo debatido. Eu participei do DebConf na semana passada, né? E a quantidade de mulheres era pequena, parece que tem uma cota. Inclusive, no GT de Open Banking, tem 2 mulheres só, gente. Que isso? Sabe, sabe, incrível. Quando eu montei a lista da mulher, eu falei, vou colocar aqui algumas pessoas que eu conheço aqui como referência, assim. E aí, gente, gente. Aí eu fui caçar dentro da minha. Assim, eu tenho uma rede relativamente grande, assim, no LinkedIn. Sim. E aí eu filtrei só quem tem Open Banking é a primeira conexão, assim. E eu tinha que passar páginas para achar mulheres. Não tinha, não tinha. É muito pouco. É, e aí, que legal que eu coloquei lá e que, assim, pessoas me indicaram outros e tal, e fui implementando ali e tal. Mas, assim, foi um exercício super simples, mas já me mostrou, assim, como é que o espaço, enfim, tá ali, dominado, os homens de gravata, brancos, etc. Enfim, uma repetição aí do padrão que a gente. Mas isso vai mudar, sabe. Eu estou numa empresa onde meus CEOs, têm iniciativas para contratação de mulheres, a gente tenta ter 50-50, e tem muitas empresas fazendo muitas coisas legais, sabe. É muita gente fazendo conferência, muitas mulheres se reunindo para poder debater o que que a gente pode fazer, né. Porque uma coisa é você debater ali em um posto executivo, mas e ali em cima porque o que a gente mulher tá cansada de ver, é de ver a cota de mulher. Então tem 10 homens fazendo um painel de discussão e eles colocam uma mulher para fazer a cota. E colocam um negro para falar que tem diversidade. Não é isso que a gente quer, sabe. Que tem mulher fazendo open banking? Tem. Elas só não têm o palco que elas precisam, elas não têm espaço e oportunidades para elas poderem fazer o trabalho delas, mas que tem, tem. Que tem desenvolvedora mulher? Tem, vocês só não estão contratando. Então, assim, se tem alguma empresa me escutando o Open Box aqui, contratem mulheres, a gente faz tudo muito bem feito. Eh, e assim, eu acho que é uma questão de tempo mesmo. As empresas, as fintechs, principalmente, que são unicórnio, agora as empresas estão mudando, sabe. Eu entrei no mercado de trabalho já tem algum tempinho, e eu lembro, enfim, de ter vaga que um cara ganhou, a gente sabe que é porque é homem, mas a gente não fala. Enfim, eu acho que isso está mudando e eu só posso incentivar, né, eu estou em posição de contratação, estamos contratando, e a gente está procurando mulheres. E aí se essa mulher vem se entrevistar comigo, eu provavelmente vou ser parcial. Mas enfim, a gente faz um processo super transparente, super justo, mas a gente sabe da dificuldade que é ser uma mulher no mercado tecnológico, felizmente. Legal. Então, você pode dividir, É, mas, assim, fico super feliz de alguma forma, sei que isso aqui é muito pequeno, mas, enfim, o mínimo espaço que seja, eh, acho que, assim, só não veio mais mulher ainda, porque elas não aceitaram o meu convite, eu mandei para todo mundo. legal. Aí, ó, esse é o meu sexto episódio, eu já convidei mais de 15.
Uau! Mas Gabriel, Não falo. você não sabe o real alcance que tem o Open Box, porque na minha equipe todo mundo tem que ouvir toda semana. É sério, as notícias estão ali, não precisa ficar lendo muito, você escuta ali 1 hora, dá uma lida no que está sendo feito e está resolvido. Então eu acho que o podcast está bombando. Boa, boa. Super obrigado. Eu queria agradecer, enfim, a sua participação de novo, assim, é muito legal. Eu fico interessado demais em ver como é que a experiência é diferente, como é que é até legal ver como é que foge dessa, eh, ideia de carreira tradicional, né, com os passinhos certinhos, certo. Então, assim, acho super legal conhecer a história das pessoas, a sua história realmente é incrível. Muito sucesso aí na Finério, conte comigo, com o Open Box, sempre que precisar. E de novo, obrigado pelo participar do episódio. Enfim, pode ficar à vontade aí para dar um recado. Ah, não, que isso, quero agradecer de participar desse super podcast, desse super videocast, e também de participar dessa comunidade de Open Banking que é incrível no Brasil. Eu também estou com umas conexões bem legais no LinkedIn, todo mundo está disposto a conversar, todo mundo está disposto a ouvir, então se tem alguém escutando que quer entender um pouco melhor, da Finério, ou quer saber melhor da minha opinião, ou que quer, enfim, debater, porque eu acho que o debate é muito bom, a gente sempre consegue pensar e criar coisas quando a gente debate, né, um cérebro falando com o outro. Eu acho isso muito importante e eu acho também importante a gente compartilhar informações, compartilhar dicas. Então quem quiser, eu estou sempre disponível, apesar de estar sempre um pouco ocupada, mas eu estou sempre disponível aí para quem quiser me adicionar no LinkedIn, chamar. E obrigada, Gabriel, foi incrível. Gostei muito do Ah, nosso eu bate-papo. eu que agradeço todos os links aqui, eu vou botar a Finério, vai ficar à disposição para todo mundo procurar. Se você estiver precisando contratar, se tiver interesse em vaga, enfim, já pode falar direto com a Roberta. Se tiver querendo contratar mulheres dentro do Open Bank, me manda uma mensagem, a gente separa um espacinho especial ali na newsletter, a gente não tem nenhum, enfim, apoia, então a gente consegue ajudar, dar visibilidade ali, etc. E é isso, queria agradecer, pessoal, muito obrigado para quem ouviu. Esse foi mais um Open Box Podcast aqui. Aguardo vocês no próximo episódio. Obrigado, tchau, tchau.